Fala devs, meu nome é Alexandre e sejam bem-vindos ao canal Dev Build. No vídeo de hoje vamos falar sobre Docker, aí os famosos containers. Iremos criar um ambiente de desenvolvimento e deploy para nossos aplicativos web, hein? Nosso container vai ter Apache, PHP 7.2, MySQL e PHP-MyAdmin. Fechou? Vou mostrar aqui como que eu encontrei a solução para um problema real, hein? Qual é esse problema real? Para quem assistiu alguns vídeos anteriores aí, provavelmente se lembra de eu ter mencionado que um dos meus projetos pessoais é um e-commerce, certo? Só que esse e-commerce ele foi escrito em PHP 7.2 e o que acontece? Atualmente eu estou em outros projetos que estou utilizando, na verdade, o PHP 8 na minha máquina, através do Champ, beleza? E assim, acabou se tornando incompatível, porque esse e-commerce ele acaba não rodando no PHP 8 devido a ele estar ainda utilizando a linguagem 7.2. Então esse foi um dos obstáculos aí que eu acabei me deparando na hora de poder rodar o projeto. Uma das alternativas poderia de repente ali, baixar a instalação do PHP para o Champ ali, manter 2, 3 ou mais versões e depois ir trocando ali conforme necessário. Só que eu preferi uma outra abordagem. A abordagem que eu preferi foi o quê? Criar um container, trabalhar com Dockers para isso. Então eu mantive ali a versão 8 do PHP, utilizando o Champ, e preferi criar um ambiente todo em containers para poder rodar esse e-commerce no PHP 7.2, beleza? E ficou, claro, perfeito, tá? Resolveu todos os meus problemas. Hoje eu tenho aí 2 ambientes, que é o PHP 7.2 rodando via container e tenho o PHP 8 rodando via Champ na minha máquina, tá certo? Então, estou gravando esse vídeo aí para poder passar para vocês como eu fiz tudo isso, como a gente vai fazer para poder fazer tudo isso acontecer. E tá passando esses conhecimentos aí, fechou? Só lembrando que também teria uma outra alternativa, A outra alternativa seria o que? Atualizar o código desse e-commerce já para a versão 8 do PHP. Acontece que estou bem focado em outros projetos mesmo e no momento não é viável mexer nesse código. Eu não estou tendo tempo suficiente para poder parar e poder fazer todas as alterações para adaptar ele para o PHP 8. Então, a solução mais viável e rápida que eu encontrei foi criar um ambiente todo em container. Ou, conforme eu mencionei anteriormente, utilizar uma outra versão no Champ, mas eu optei pelo container. Fechou? Bom, eu estou aqui com a página do Docker já aberta, docker.com. Aqui a gente tem todas as informações, documentações, aqui já é possível fazer o download do Docker Desktop, a gente pode fazer para Linux, Apple, Mac, enfim, todas as possibilidades aí, tá? Então essa é a página oficial do Docker e para quem quiser mais informações sobre Docker, recomendo estar acessando essa página aí e obter todas as informações necessárias. O Docker basicamente, ele gera containers para a gente através de imagens e dessa forma a gente consegue criar ambientes completos, tá? Completos mesmos, não há limites. Você pode... O exemplo que a gente vai criar aqui hoje vai ser o PHP-MyAdmin, o MySQL e o Apache com Ubuntu. Então é um ambiente completo. Então você pode criar os containers da forma que você quiser.
E é claro, uma vez criado ali, gerado a imagem, essa imagem você pode passar para qualquer servidor, para qualquer máquina, para qualquer dev, por exemplo. Então, uma vez o dev aí tendo aí o Docker Desktop instalado na sua máquina, você consegue passar para ele o mesmo ambiente que você está usando com muita facilidade. Sem aquele lance, né, de poxa, aqui na minha máquina está rodando, na hora que ele vai rodar na máquina dele lá o projeto, começa a dar erro. Então, assim, com um Docker você não corre esse risco, porque o ambiente é um só, você vai startar, subir um container na sua máquina, o outro dev também vai fazer a mesma coisa e tudo vai funcionar às mil maravilhas. Então, para quem quiser mais informações, essa é a página aqui, docker.com. Não vou me aprofundar nesse assunto, vamos partir do princípio aí que a maioria já saiba o que é Docker, e quem não sabe é docker.com, beleza? Uma outra questão também é essa outra página aqui, ó, que é o Docker Hub, beleza? Aqui é um repositório de imagens, é aqui que você encontra, né, centenas e milhares de imagens disponíveis para poder você montar aí seus containers, tá? Você pode também, depois que você criar suas próprias imagens, deixar elas aqui, é um repositório onde você pode também, né, gratuito, tem as questões gratuitas e tem as questões pagas. Então, porque alguns repositórios podem ser privados e alguns podem ser públicos. Então, conforme o plano que você tem, você vai poder ter repositórios privados ou públicos. Fechou? Eu vou fazer login aqui, eu já tenho cadastro. Aqui é bem simples, tá, pessoal? Aqui, ó, hub.docker.com, tá? Você vem aqui para criar um novo registro. É bem simples. Usuário, e-mail, password e acabou. Você já tem acesso aí ao Docker Hub. Fechou? Vou fazer o login aqui agora. Tá, login feito. Eu já estou aqui no meu repositório, tá? Aqui no meu painel. Então eu tenho aqui uma imagem, que é justamente a imagem que a gente vai trabalhar, tá? Você pode gerar uma imagem, não precisa necessariamente subir ela para o repositório. No meu caso, ela está aqui no repositório. Se você vir aqui no Explorer, aqui a gente tem todas as imagens possíveis, né, que o Docker disponibiliza para a gente trabalhar. Ó, Postgre, Python, Node, enfim, o que você quiser procurar, você vem aqui e digita, tá? E você já, na própria página, por exemplo, aqui, ó, MySQL. Aqui na própria página você já encontra várias versões, várias opções. Aqui na própria página já fala como você faz para rodar essa imagem, tá? Já vem aqui as instruções, ó, tudo mastigadinho, não tem segredo nenhum, ó, para você já criar aqui um Docker Compose, já vem as opções de configurações aqui, ó, tudo bem bacana mesmo, tá? Então é um material, é uma tecnologia que, para quem não conhece, eu incentivo que, ó, comece a estudar, porque é muito bacana. Fechou, galera? Tá, Docker apresentado, Docker Hub também. Agora, tá, como que a gente vai fazer para tudo isso funcionar? Tá. A primeira coisa que a gente precisa é ter um ambiente Linux rodando, né? A gente precisa de um ambiente Linux. Se você tem uma máquina com o Linux instalado, só você fazer aí o download, né, do Docker Desktop. Agora, caso você não tenha e esteja assim como eu, utilizando o Windows, para quem utiliza o Windows 10 ou o Windows 11, eu estou com o Windows 11 aqui, fechou? A gente precisa ativar o WLS2 no Windows para a gente poder simular, né? Simular não, na verdade a gente vai ter um outro ambiente, na verdade a gente vai passar a ter mais um ambiente na nossa máquina, juntamente no próprio Windows, que é o Linux. Certo? Como que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, desenvolvedores, documentos, baixar e instalar,
Docker Desktop para Windows. Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é ativar esse cara aqui, ó, que é o WSL2, tá? Aqui vem alguns requisitos, tá? Requisitos de RAM, processador, Windows 11, Windows 10, tá? Aqui tem bastante informação, tudo que vocês vão precisar aí para poder saber se o seu sistema está apto para poder rodar o WSL2 ou não. WSL2. Documentação aqui, ó, da Microsoft, o próprio site da Microsoft já passa para a gente aqui como ativar o WSL na nossa máquina. Tá, é bem simples, galera, é bem simples mesmo, tá? Aqui, ó, apenas este comando aqui, ó, apenas este comando aqui que você vai jogar aí no seu prompt, tá? E ele já vai fazer todo o resto pra gente. Esse comando WSL install aqui, ele por default, ele vai instalar o Ubuntu na nossa máquina Windows, tá certo? Mas você consegue alterar aí essa distribuição. Se você quiser uma outra distribuição, aqui, ó, temos instruções para você poder, né, fazer essas alterações, ó. Você pode escolher qual distribuição você quer. Aqui tá, a documentação é bem completinha, tá? Então, se você não quiser o Ubuntu, fique à vontade para poder alterar esse default aí da instalação do Windows. Tá, uma pequena observação. Quando você abrir o terminal e rodar esse comando WSL install, ele vai fazer tudo para você, é só você aguardar. Em algum momento ele vai pedir para você criar um usuário e uma senha. Esse usuário e senha vai ser para o ambiente Linux, tá bom? Então, quando você precisar aí rodar um sudo, por exemplo, aí, né, um usuário root no Linux, você vai precisar aí desse usuário e dessa senha, fechou? É bem simples, durante o processo de instalação no próprio terminal ali, ele já vai pedir para você, né, digite um nome de usuário, depois digite uma senha, confirme a senha e pronto. Aí ele continua a instalação, depois vai pedir para reiniciar a máquina e pronto, WSL2 ativado com sucesso. Você consegue ver que o Linux está instalado realmente na sua máquina aí, no caso o Ubuntu, se você estiver usando o default do sistema, abrindo o próprio Explorer aqui, ó. Quando você abre o Explorer, só abrir uma nova janela aqui, você tem aqui, ó, a pastinha aqui, ó, Linux. Ele já cria aqui, ó. No meu caso, tem aqui o Docker Desktop e os dados do Docker Desktop, porque eu já tenho o Docker Desktop instalado aqui, tá ok? Mas quando você acaba de ativar o WSL, por enquanto ele vai ter só essa pasta Ubuntu aqui. Aí você abre ela, você tem toda a estrutura aí do ambiente Ubuntu, tá ok? A gente vem aqui para Home, o usuário, que no meu caso é Alexandre, e aqui a gente tem, né, a estrutura de diretórios, aqui é onde a gente vai trabalhar nesse vídeo, fechou? Tá, agora o WSL então ativado, agora o que precisa agora? Precisa agora a gente baixar aí o Docker Desktop. Para isso, a gente vai agora voltar aqui, ó, nessa outra aba, que era onde estavam aí os requisitos para ativar o WSL2, mas aqui para cima tem aqui, ó, Download Desktop, Docker Desktop para Windows. A gente vai clicar aqui e fazer o download, fechou? Fez o download, é só fazer a instalação, é bem simples, não tem mistério nenhum, é praticamente um avançar. Enfim, e o Docker Desktop já vai estar instalado, tá? Esse aqui, no meu caso, já está instalado aqui. Esse é o Docker Desktop, tá? Depois que você abrir ele, aqui você tem aqui os containers, imagens, volumes, tá? E outras informações mais, configurações, né, usuário logado, enfim.
No nosso caso aqui agora, eu não tenho nenhum container rodando. Eu estou aqui na aba container e não tem. Porém, ele já dá aqui um próprio exemplo. Um próprio exemplo para a gente poder já fazer um teste se está tudo ok. Você clica aqui, Você clica aqui. Outra coisa, quando você ativa o WSL2, além dele criar aqui, né, o diretório Linux, ele também já instala um terminal Ubuntu para você poder trabalhar. Então, se você vir aqui, Ubuntu, e clicar aqui, ele já vai abrir um terminal direto lá no ambiente do Ubuntu, tá certo? Então, se eu pegar esse código aqui, copiar ele novamente, já está copiado, mas vamos copiar novamente, e colar aqui, e eu já pressionar um Enter, ele já vai startar esse container aqui, já vai subir e vamos ter um container já rodando na nossa máquina. Pronto. Agora se a gente voltar aqui, pronto. Imagens, a gente já temos essa imagem, aqui ele mostra pra gente que essa imagem está em uso, tá? Mostra o tamanho, a data da criação, aqui tem a opção de parar, excluir, enfim, temos diversas opções aqui, tá? Containers, aqui ele mostra pra gente que tem um container execução, a gente pode dar um stop aqui, certo? Podemos subir ele de novo para começar a rodar, excluir o container, tá? Aqui a gente tem várias opções, enfim, esse é o exemplo bem básico que ele mesmo já disponibiliza para a gente, tá? Então eu vou dar um stop aqui, vou excluir esse container, tá? A gente não tem mais interesse nele, vou também excluir essa imagem e pronto, a gente não tem mais nada aqui, tá certo? Esse exemplo aqui, é o padrão, né, quando você acessa o Docker Desktop, e aqui já vem algumas sugestões, né? Por exemplo, se você quiser já rodar um Postgre, você clica aqui em Run, ele já vai startar o Postgre pra gente aí, tá ok? Vamos lá, vamos aguardar. Olha lá, carregando o container. Primeiro ele baixou a imagem do Postgre e depois ele começou a colocar o container para rodar. Estava na verdade subindo o container. Então aqui, a gente já tem tudo aqui, Aqui ele já dá as informações para a gente. Olha lá, em execução, olha lá, já temos o Postgre em execução na nossa máquina. Simples, né? Muito bacana, muito rápido. Muito simples e prático. Olha lá, já está 28 segundos rodando, né? 32 segundos startado aqui na nossa máquina. E o Docker é isso. Muito top. Ferramenta muito top. Beleza? Vou dar um stop aqui. Tá. Outra coisa que eu queria mostrar é uma ferramenta que eu uso aí, né, para desenvolvimento, que eu gosto muito dela, é o VS Code, tá? Eu vou abrir ela aqui. Uma coisa legal é você instalar esse cara aqui, essa extensão chamada Docker. Quando você instala esse cara aqui, praticamente tudo que você tem acesso ao Docker Desktop você tem também aqui, Olha lá, o Postgre já apareceu aqui pra gente, Olha lá, temos um container que tá, né, não está rodando, temos uma imagem, tá? Aqui a gente temos, olha lá, temos as informações. Você clica com o botão direito e startar, dá um start aqui, ele já vai botar o Postgre para rodar, já está rodando. Se a gente voltar aqui no Docker Desktop, já está rodando, tá? Se a gente dá um stop aqui nele, aqui tem a opção de restart, stop, remove. Basicamente tudo que a gente tem de opção lá no Docker Desktop a gente consegue fazer aqui pelo VS Code, tá? Com essa extensão, muito top, tá? Então, por exemplo, a gente vir aqui, tá rodando,
Vou dar um stop aqui, tá? Parou. Se a gente vir aqui no Docker Desktop, também parou. Então, tudo que você consegue fazer aqui, você consegue fazer pelo VS Code. Extensão top, tá? O nome da extensão, deixa eu mostrar para vocês aqui. É essa daqui, ó, tá? Essa é a extensão, beleza? Mais uma coisinha que é interessante é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Abrir uma janela remota. Esse cara é o WSL. Quando você tá com um projeto lá no WSL, no caso, no meu caso aqui é o Ubuntu, que também é o padrão aí na instalação do Windows, a não ser que você resolva, né, fazer outra instalação de outra distribuição. Então o que acontece? O VS Code ele não consegue, porque o VS Code, por exemplo, aqui na minha máquina, o VS Code ele está instalado no ambiente Windows e o projeto ele vai estar lá no Linux rodando. Então o que acontece? O Visual Studio, o VS Code, ele não consegue enxergar os arquivos lá. Para isso, você tem que instalar uma extensão chamada WSL, que é esse cara que vai dar essas opções aqui depois, ó, certo? A extensão é essa daqui, ó. Aqui, ó, WSL. Essa aqui é a extensão. Então, depois que você instala ela, você consegue ter acesso a todos os projetos, arquivos, tudo que está disponível lá no ambiente do Linux também. Fechou? Muito interessante isso, né? Então aqui você clica aqui, ó, você tem a opção de criar se conectar a um novo projeto lá no WSL. É bem simples. Quando você instala, se você instalar uma nova, fica uma dica aí, ó, se você instalar uma nova extensão aqui no seu VS Code, essa extensão, em tese, ela vai estar sendo instalada no VS Code para o ambiente Windows. Porém, vai sempre aparecer aqui embaixo um botãozinho perguntando se você quer também ativar essa extensão para o WSL. Você só clica aqui em ativar e ele já faz a ativação e essa extensão já passa a funcionar tanto para o Windows como ali para o seu Ubuntu. Fechou? Bacana, né? É muito prático o VS Code aí, né? Com suas diversas extensões aí para poder ajudar a gente. Tá. Por enquanto eu vou fechar aqui o VS Code, tá? Vamos voltar aqui para... É o seguinte, vamos voltar aqui para o Docker Desktop. Eu vou apagar essa... Já está aqui, já deu um stop aqui, né? Aquela hora através do VS Code. Eu vou remover essa imagem aqui, tá? Esse container, na verdade, desculpa. Agora sim a imagem, vamos remover ela também. Se você pode vir por aqui também, ou se você tiver várias imagens e quiser remover, tá? Só marcar ali o checkbox ali e clicar em remover, tá? É o seguinte, então containers a gente já não tem mais nenhum, tá? Imagens nenhuma também, volumes nenhum, tá? Então agora vamos aí, literalmente falando, colocar a mão na massa e iniciar aí nossos trabalhos aí, que é o foco de hoje aí, dadas as explicações aí, né, passado aí várias dicas, agora vamos literalmente aí fazer nossos testes aí conforme eu disse, né, no início do vídeo, mostrar aí como eu resolvi, né, a solução que eu encontrei para um problema real. Tá, vou mostrar aqui para vocês o GitHub aqui do canal DevBuild, tá? Esse é o GitHub. Vou vir aqui em repositórios. Temos aqui, ó, um repositório Docker Apache PHP 7.2 e MySQL, tá? O link, pessoal, vai estar disponível aí na descrição do vídeo, tá? Todos os links aí, o link da página do Docker, o Docker Hub, o repositório do Git, né, para vocês poderem depois aí clonar o projetinho, tá? Então tá bem explicadinho aqui, ó, o ambiente que a gente vai criar, né, com o Docker o Apache PHP 7.2 MySQL PHP mais admin, tá?
Vamos rodar tudo isso aqui através do Docker dentro do Ubuntu, que vai estar rodando no WSL2 aqui no Windows, no meu caso o Windows 11. Mas conforme eu dito anteriormente, você pode rodar no Windows 10 ou Windows 11, tá? O WSL você consegue fazer essa ativação aí em ambos os sistemas operacionais. Aqui, ó, eu coloquei os pré-requisitos, tá? Os pré-requisitos para você poder estar rodando, né? Você precisa ter o Docker instalado e vai precisar do Docker Compose, tá? Aqui tem um comando para você levantar containers, iniciar os containers, parar o container, tá? Aqui esse é o endereço, esse ambiente, né, que a gente vai levantar aqui, criar aqui, ele vai rodar na porta 4500 para não haver conflito, porque como eu já tenho o Champ instalado aqui e ele roda na porta 80, então a gente vai acessar todos, né, os projetos através da porta 4500, tá ok? E o PHPMyAdmin a gente vai usar a porta 8080 também para não dar conflito aí com o Champ, fechou? Então você tem aqui todas as informações, vai estar tudo disponível lá no link do vídeo, tá? Aqui eu já coloco aqui, ó, ambiente para desenvolvimento com Docker, adicione seus projetos à pasta www, tá? Dentro desse projetinho eu criei uma pasta lá, né, chamada www, e é lá que você vai jogar seus projetos, para poder rodar eles, né, acessar eles no navegador, usando esse ambiente que a gente vai levantar aí através do Docker, fechou? Tá, primeiro passo aqui, vamos clonar esse projeto, tá? Vamos copiar aqui o endereço, vou abrir o Explorer aqui, vamos vir aqui na pasta Linux, Ubuntu, tá? Vou vir aqui na pasta Home, usuário Alexandre, tá? É aqui que a gente vai clonar, beleza? Eu vou abrir aqui o terminal, na verdade já está, vou fechar aqui para a gente fazer novamente, para vocês verem aí. A gente vai abrir o terminal Ubuntu, que ele já é instalado automaticamente quando você ativa o WSL2, tá? Então a gente clica aqui e ele já abre para a gente o terminal direto lá dentro do Ubuntu, tá? Beleza, eu já estou dentro da pasta usuário Alexandre, tá? Vamos dar um ls aqui para confirmar, tá? Então beleza, então eu vou dar aqui um git clone, vamos colar o endereço e vamos clonar lá o projeto, fechou? Projeto clonado, vamos voltar aqui agora para a gente poder estar acessando ele. Já está aqui nosso projeto, tá? Vou deixar o nome dele aqui vou deixar desse nome aqui mesmo, Docker Apache PHP 7.2 MySQL, tá? Vamos abrir ele aqui, ó. Tá. A pasta www, conforme eu mencionei, tá? Aqui temos um readme, né, que é lá do Git. E aqui temos um Docker Compose, que é o que vai fazer, né, gerar essas imagens, esse container para nós, tá? Dentro da pasta www a gente tem uma outra pasta chamada myapp. E dentro dessa pasta a gente simplesmente tem um index PHP que na verdade vai dar um PHP info lá só para a gente ver que o PHP tá rodando tudo ok dentro do container, beleza? Tá, eu vou abrir esse projeto aqui dentro do VS Code. Vamos pegar o próprio terminal que já está aberto aqui. Deixa eu copiar o nome dele aqui para a gente poder navegar para lá. Tá, já estamos dentro aí da pasta do projeto. Vamos abrir o VS Code para a gente poder iniciar aí nossos trabalhos. Está abrindo, abrindo o remoto aqui embaixo, olha lá, já aparece aqui, ó, WSL Ubuntu, ó, conectado, executando no Ubuntu WSL2, ó, a extensãozinha, que maravilha.
Tá? Já apareceu o nosso projeto aqui, tá? Conforme eu tinha falado, o index PHP só tem um PHP info aqui, tá? Para a gente poder testar, né? Validar, na verdade, se o PHP está instalado corretamente, depois que a gente subir o nosso container e colocar ele para rodar. E o que a gente tem aqui agora é um Docker Compose. Tá, vamos lá. Essa é a estrutura do Docker Compose aqui do nosso projeto, tá? Embora os códigos aqui, né, só vão bem mais além disso, mas não tem muito mistério além disso aqui não, tá? Então a documentação do Docker é bem bacana, tá? Bem completa. A gente tem muito conteúdo na internet, então não é difícil para você poder estruturar aí o seu Docker Compose para poder criar o ambiente de acordo com as suas necessidades, tá bom? Aqui basicamente a gente inicia, né, o Docker Compose, depois a gente vem aqui passar os serviços que a gente vai utilizar. Aqui eu vou estar usando 3 imagens. A primeira imagem é o Apache com PHP na versão 7.2. Aqui eu estou dizendo para o Docker que a gente vai acessar esse servidor Apache pela porta 4500. Porém, ele vai usar a porta 80 do Ubuntu para poder se conectar ao Apache. Então ele já faz esse túnel para nós aí, tá? Então, só mais uma vez aí explicando. Então a gente vai acessar pela porta 500 e ele vai se conectar à porta 80 do Ubuntu lá no servidor Apache. Fechou? Aqui eu estou criando um volume, tá? Estou criando um volume que é a pasta www. Fechou? Aqui é o banco de dados que eu estou criando um banco de dados MySQL. Aqui a imagem MySQL. Então estou usando aqui a imagem MySQL. Aqui estou passando alguns comandos, tá? Passando alguns comandos aqui para já deixar definidos como padrão. O nome do banco de dados vai se chamar DevBuild, tá certo? E a senha eu estou definindo como root. Aqui eu estou criando uma terceira imagem, que é o phpMyAdmin. Essa é a imagem lá no repositório do Docker, ó. phpMyAdmin / phpMyAdmin. Aqui também estou passando aqui a senha do, né, que vai ser root do MySQL, e também aquele mesmo esquema lá do Apache. Então a gente vai acessar o phpMyAdmin através da porta 8080, porém internamente sob o capu, por trás dos bastidores, o Docker vai acessar a porta 80 do Ubuntu para poder se conectar, né, para a gente aí no MySQL. Tá joia? Simples, né, de entender, bem prático. E agora é o seguinte, lembra da extensão Docker? Aqui, ó, a extensãozinha Docker aqui, ó. A gente não tem nenhum container, não tem nenhuma imagem, não tem nada. Quando você tem a extensão Docker instalado, você consegue aqui, ó, se você tiver com o Docker Compose aberto aqui no seu VS Code e tendo a extensão Docker, claro, você com o botão direito aqui dentro do Docker Composer, você tem a opção aqui, ó, Composer Down, Restart, Up, tá? Então a gente consegue subir o container só aqui com o botão direito, ó. Claro, conforme eu disse, eu disponibilizei aqui esses comandos, ó. Basta você, dentro do projeto aqui, ó, se a gente rodar esse comandinho aqui, ó, aqui no VS Code, tá? Novo terminal. Se a gente rodar esse comandinho aqui, ó, que é o Docker Compose upd, tá? Ele já vai baixar as imagens e startar o container pra gente, ó.
Vamos aguardar que ele está fazendo o download, fazendo toda a instalação. Está dando uns avisos ali que já existe, porque obviamente, né, eu já tenho aí algumas imagens, embora tenha removido outras, mas enfim, como não é a primeira vez que eu estou fazendo esse procedimento, então ele dá essas mensagens. Mas até então tudo dentro dos parâmetros aí, beleza? Vamos aguardar ele fazer o download, os procedimentos de instalação, e logo em seguida ele vai subir esse container para nós aí, vai literalmente colocar ele para rodar. Olha lá, ó. Container Docker Apache startado. Olha lá, ó. Tudo startado, beleza? Se a gente vir aqui agora, ó, antes da gente ir lá no Docker Desktop, repare aqui, ó, do lado esquerdo, a extensão Docker, que da hora. Olha lá, ó, ele já está mostrando para nós aqui que a gente já tem o Apache rodando, ó, a gente já tem o PHP 7.2 rodando, tá? E a gente já tem o MySQL rodando também. Olha só que bacana. Ó, a gente já tem, e aqui as imagens, e aqui é o container. Na verdade, o container se chama aqui, ó, esse aqui é o nome do container. O que acontece? Ele usa o nome da pasta para poder gerar o nome do container. Então, como a nossa pasta aqui se chama Docker, né, Apache PHP 7.2 MySQL, então é o nome que ele vai dar para o container. Se a gente vir aqui agora no Docker Desktop, obviamente vai estar tudo aqui também, ó. Olha lá, ó, a gente tem um container chamado Docker Apache PHP 72 MySQL rodando. Aqui ele mostra que a gente tem, né, 3 de 3 imagens rodando. Se a gente quiser dar um stop, né, ou dar um restart, um pause, a gente tem as opções. E se a gente clicar para expandir aqui, ó, a gente vai ver o que a gente tem rodando aqui, ó. A gente tem um banco de dados MySQL rodando há 1 minuto atrás, né, ele foi startado. A gente tem um PHPMyAdmin rodando, né, para a gente acessar ele, a gente vai usar a porta localhost 8080, porém ele vai acessar o MySQL através da porta 80 do Ubuntu, tá? E a gente tem aqui o Apache rodando também, há cerca de 2 minutos atrás, e a mesma coisa, a gente vai acessar o Apache, o servidor Apache, através do localhost porta 4500. E novamente, né, ele vai, porém, acessar o servidor ali, né, a imagem, vai fazer, né, esse túnel aí pela porta 80 do Ubuntu, beleza? Então tá aqui. Então, por exemplo, eu quero dar um stop aqui, derrubar só o banco de dados. Se eu venho aqui, ó, parou, vai parar o banco de dados. Então o banco de dados já não está mais rodando. Agora se eu der um, né, start aqui, startar ele, subir, já era. O banco de dados já está rodando novamente. Então aqui você tem o controle. Para cada, você tem as opções aqui, ó, restart, pause, abrir um terminal, tá? Enfim, é uma série de informações que é bacana depois que você tiver instalado, brincar aí, ver todas as opções, né, disponíveis que você tem aí para poder estar trabalhando. Se a gente vir aqui em imagens, ó, aqui mostra as imagens. Lembra que quando a gente rodou o comando aqui do terminal, ele estava primeiro fazendo os downloads para depois poder botar os containers para rodar? Então, e aqui tá as imagens que ele fez download, ó. Aqui mostra que está tudo em uso, está tudo em uso, e aqui é a versão da imagem, tá? No caso o MySQL ele fez download da última versão, o PHPMyAdmin também, e no caso o PHP, né, o PHP aqui com Apache, ele usou essa versão Alpine PHP 7 aqui, fechou? E temos aqui um volume, ele criou para a gente um volume, né? Lembra que aqui eu solicitei a criação de um volume, então ele criou para a gente esse volume, aqui mostra que está em uso, tá? Esse volume é o que? Se a gente não criar um volume, se de repente o container cair, se de repente a máquina reiniciar, a gente perdeu tudo, entendeu? Se você tiver salvo uma imagem ali, salvo uma informação no banco de dados, se você tiver salvo, feito o upload de uma imagem, feito qualquer alteração, se o seu container por algum motivo cair, quando você subir ele novamente,
essas informações não vão estar persistidas ali porque você não tinha um volume criado, tá? Então, da forma que a gente tem um volume aqui agora, se a gente derrubar o container, startar ele de novo, se a máquina reiniciar, voltar de novo, as informações vão estar todas ali. Se a gente tiver feito alterações no banco de dados, se a gente tiver feito o upload de uma imagem, né, removido uma imagem, enfim, qualquer alteração que a gente fez, ela vai estar ali persistida porque a gente criou um volume. Tá joia? Certo. Bom, então nosso container está em execução, tá rodando, certo? Ó, container rodando. Então isso significa que a gente consegue testar nosso aplicativo, né? Nosso sistema. Então se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui no GitHub do projeto, a gente copiar essa URL e já jogar no navegador, a gente já deve ter algum resultado aí. Vamos ver? Olha lá. PHP 7.2 em execução. Certo? Vamos fazer um teste? Vamos fazer aqui vamos por aqui, ó. Vamos dar um stop aqui. Vamos parar ele. Olha lá, parou. Certo? Olha lá, já era, parou. Vamos atualizar a página aqui. Olha lá, já vai dar erro. Olha que maravilha. Fantástico o Docker, né? Vamos startar ele de novo. Só que vamos startar ele por aqui. A gente startou ele por aqui, tá? Por aqui não, foi por aqui. A gente startou ele por aqui. Só que aqui demorou um pouco mais para startar, porque como foi o primeiro start, ele precisou fazer o download das imagens para poder depois startar, tá? Se a gente startar agora aqui é bem mais rápido. Se a gente vir aqui, ó, ele já sobe rapidinho para nós, olha lá, já subiu, ó, tá? Se a gente voltar aqui, ó, olha lá, já está rodando, tá? Se a gente voltar aqui, olha lá, já até atualizou a página para gente, ó. Bacana, né? Vamos parar de novo aqui. Na verdade, dá para a gente parar até por aqui, ó, Composer DAW, ó. Lembra da extensão, do Composer, botão direito, Composer DAW. Olha lá, ó. Olha lá, stop, removendo. Ó. Olha lá. Na verdade, o que ele fez aqui? Ele deu um stop em tudo e ainda removeu o container pra gente. Ó. As imagens continuam aqui. Mas ele removeu o container. Então, se a gente quiser rodar, se a gente voltar aqui, vamos para mais um teste. Já vai dar erro, porque não tem nenhum container, não temos o ambiente, né, com PHP 7.2 rodando. Vamos voltar aqui, vamos startar por aqui agora. Olha lá, Composer App. Olha lá, já vai startar tudo pra gente. Olha lá, tá rodando aqui também, olha lá, tudo startado já. A gente voltar aqui agora e atualizar, já temos o PHP 7.2 em execução. Top. Beleza? Tá, beleza então. Agora, como que eu faço para adicionar novos projetos aí ao ambiente? Lembra que eu falei aqui que aqui no GitHub tem aqui, ó, ambiente para desenvolvimento com Docker. Adicione seus projetos à pasta www. Então, vamos lá para acessar aqui o projeto. www é a pasta. Então a gente tem a pasta myapp, que é a pasta que a gente está acessando aqui, ó. Localhost 4500 myapp, certo? Se a gente arrancar aqui o myapp, ele vai cair na pasta raiz aqui do Apache, certo? Então, para a gente adicionar, é só ir criando passos aqui e jogando o código-fonte. E aí você vai estruturando os projetos que você tem. Eu tenho um projeto de e-commerce, conforme eu já tinha mencionado, né? Em vídeos anteriores. Eu vou jogar ele aqui para a gente poder rodar ele e fazer um teste com ele. Fechou? Que na verdade ele foi o principal motivo, né? Vamos dizer assim, de eu ter criado todo esse ambiente.
que, conforme eu disse no começo do vídeo, ele foi feito em PHP 7.2. Como eu tenho aqui o XAMPP, aqui ó, eu tenho o XAMPP aqui instalado, rodando na versão 8.0, tá? Eu vou até startar o MySQL aqui, ó, porque não vai ter problema para dar conflito, porque o MySQL ele está rodando em outro ambiente. E vamos fazer um teste lá. Eu vou botar a loja online para a gente botar para rodar, para a gente fazer um teste. Tá. Vou criar um outro projeto aqui então, uma nova pasta. Vou chamar de loja shop, que é esse aqui é na verdade um nome do projeto que eu tenho, tá? Vou abrir ele aqui. Eu já copiei lá já, né, os código-fonte todo e vou colar ele aqui, beleza? Vamos copiar aqui para a gente poder fazer todo o teste. Então é bem simples. Você quer rodar vários projetos nesse ambiente, é só você ir criando as pastas e jogando aí os seus fontes para dentro dessas pastas, e depois você só muda lá no navegador, em vez de ser MyApp, igual por exemplo agora a gente vai acessar o projeto Loja Shop. Então obviamente que lá em cima, em vez de ser, né, porta 4500 /MyApp, vai ser /Loja Shop, beleza? Tá, projeto copiado. Isso aqui é um projeto que eu tenho aí de um e-commerce. É um e-commerce bem grande, tem mais de 200 tabelas, tá? É bem completo. Então aqui, esse é todo o código fonte aí do sistema, tá? Vamos rodar então aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer para poder rodar esse projeto é rodar um script que eu tenho aqui de instalação, tá? Como eu disse, é um e-commerce bem complexo, tá? Ele é completo, e esse script basicamente ele cria toda a estrutura do banco de dados. Ele vai criar todas essas mais de 200 tabelas que eu mencionei, vai popular essas tabelas para dados fictícios, tá? Para mim poder, que eu uso durante os testes, tá? Então eu já tenho esses dados fictícios durante o teste. Ele vai gerar arquivos de foto do produto, enfim, qualquer alteração que eu faça durante os testes, adicionar, remover produto, mudar configurações, basta novamente eu rodar esse script, que ele dá tipo um reset nesse banco de dados e em todo FTP para mim, entendeu? Então ele restabelece todas as imagens dos produtos, ele deleta arquivos ou imagens que eu criei, enfim, restaura tudo para o padrão aí para poder rodar novamente os testes, tá? É um script bem completo mesmo aí, que eu fui desenvolvendo ele em paralelo conforme eu fui desenvolvendo esse e-commerce, beleza? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar esse script para a gente poder acessar esse e-commerce, tá? Então aqui vamos por Loja Shop, que é o nome da estrutura lá do diretório que a gente criou, né, em www, e eu vou acessar esse cara aqui, ó, já está até aqui, que é o /install /index.php. O parâmetro S igual a L. Por que S igual a L? O S igual a L significa que eu quero fazer a instalação da loja, né, local. Quando eu ponho S igual a R, eu quero fazer a instalação no ambiente já de homologação, né, de integração, de desenvolvimento lá no servidor, já na nuvem, tá? Então, porque as informações de usuário, password, enfim, diversas informações, incluindo as URLs, são todas diferentes do ambiente local para o ambiente de nuvem. Então, com esse flagzinho aqui que eu mudo de R para L ou L para R, ele já entende, já faz todas essas alterações. Então, por exemplo, na hora dele definir as URLs que vão ser acessadas localmente, ele já define como localhost 4500, que é o padrão que a gente está usando aqui atualmente.
Se eu tiver no ambiente lá na nuvem, que seja de integração, desenvolvimento, homologação, enfim, ele já vai usar outras URLs, outras senhas, outros usuários, tá? Então, esse é o script que eu criei, que ele funciona basicamente assim. Então, a gente vai rodar ele aqui. Ó, deu erro. Deu erro por quê que deu erro? Porque aqui eu estou tentando conectar um banco de dados chamado app loja. E aqui no nosso container, eu disse que o nome do banco de dados é dev-build. Então, por isso que deu erro. Então, precisa consertar isso. Tá, eu já fiz a alteração, tá? Eu já fui lá na onde é necessário ir, lá no arquivo, e já fiz essa mudança. Então, agora o e-commerce ele vai, né, olhar para o banco de dados dev-build ao invés, né, do banco de dados app loja, certo? Vamos ver se o banco de dados dev-build está criado, porque aqui no nosso container a gente fala que ele vai se conectar ao dev-build, mas será que esse banco de dados está criado? Vamos ver, vamos acessar o phpMyAdmin. Aqui no Git já tem aqui um código, né, lá, acesso ao phpMyAdmin, tá? Só copiar aqui, ó, abrir uma nova aba aqui e vamos clicar, olha lá, já está rodando. Aqui é o root, né? Root, usuário root, que é o padrão do MySQL, e a senha root que a gente definiu aqui, né, para poder durante a instalação do MySQL no nosso container, beleza? Então, vamos dar um entrar aqui, ó, já acessou, tá? Então aqui, ó, olha lá, já tem aqui, tem porque eu já tinha criado, tá? Eu já tinha criado aqui o banco de dados dev-build, beleza? Só corrigindo um detalhe que eu falei aqui agora, que tem o banco de dados dev-build que eu já tinha criado, não. Eu acabei me confundindo aqui. Na verdade, ele já criou sozinho esse banco de dados. Criou justamente aqui, ó. Esse aqui a gente já está dizendo que é para ele criar, né, dentro da imagem do MySQL, a gente já está dizendo que a gente quer um banco de dados dev-build, tá? E já está dizendo também que a senha para poder acessar é o root, beleza? Então, só fazendo essa correção aí, tá certo? Então, a gente já está. Repare que, como eu tinha dito anteriormente, eu estou rodando aqui, ó, o MySQL no Champ, não tem conflito nenhum, tá? Porque a gente está em ambientes diferentes, tá certo? E se eu der aqui agora um stop, ó, vamos derrubar só o banco de dados. Aqui, ó, que é o MySQL. Vamos derrubar ele aqui, ó. Se a gente atualizar aqui agora, ó, já vai dar erro. Ele já não vai conseguir achar aí o MySQL para poder rodar o... Olha lá. Não foi possível fazer login no servidor MySQL. Vamos startar de novo. Vamos subir ele aqui, essa imagem. Pronto, subiu. Vamos atualizar. Olha lá, funcionando maravilhosamente. Beleza? Vamos botar aqui root para entrar de novo. Beleza. Banco dev-build. Tá. Conforme eu já tinha dito, eu já tinha alterado lá, né, o projeto aqui para poder acessar o banco dev-build ao invés do banco app loja. Então eu acredito que agora esteja tudo certo. Na hora que eu atualizar a página, ele vai fazer a instalação da loja para mim rodar aquele script que eu mencionei há pouco, beleza? Deixa eu atualizar aqui, ó. E olha lá, tá rodando. Agora foi, olha lá, ó. Tabela criada, tabela criada, tabela criada, tabela... Dados inseridos com sucesso, dados inseridos com sucesso, tabela criada, dados inseridos, tabela criada, dados inseridos, ó, tudo rodando. Olha lá, ó, já restabeleceu os diretórios, copiando. Olha lá, ó, já criou o robots e criou também o sitemap. Beleza?
já fez tudo pra gente. Agora a gente vai vir aqui, ó, e acessar localhost 4500 Loja Shop e pronto, tá aí o e-commerce que eu mencionei já rodando em nosso ambiente Docker. Ó, beleza? A gente consegue navegar, ó. Isso aqui é um site com informações fictícias, tá? Esse aqui é o e-commerce, porém as informações que está aqui, como eu disse, são informações que são populadas, né, pelo script, inclusive as imagens, valores, descrição, né, as variações, tudo aqui é populado pelo script. E então assim, tudo é fictício, tá? Rodando normal, certo? Se a gente derrubar aqui, ó, vamos parar aqui o container, vamos parar todo o container, em vez de parar só uma imagem, vamos parar todo ele, vamos atualizar aqui, ó. Vai dar erro, certo? Vamos subir o container de novo. E agora a gente já tem o ambiente rodando, vai tudo funcionar novamente. Maravilha, né? Tá aí. Beleza. Então, galera, antes da gente finalizar, eu queria apresentar aí mais um detalhe aí para poder ter um entendimento aí para a gente concluir com sucesso aí essa parte do Docker, tá? Vou abrir aqui o VS Code novamente. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, chamado docker.draw.io, beleza? Quando eu crio um arquivo com essa extensão aqui, ó, draw.io, ele no automático já abre aqui para mim aqui uma outra tela aqui para mim poder trabalhar com fluxos, tá? Então vou abrir aqui o geral, vou pegar aqui esse elemento, tá? Vou fazer uma cópia dele aqui para poder explicar para vocês, tá? Essa extensão ela é bem bacana, tá? Essa extensão ela chama Draw.io mesmo, é essa extensão. Quando você tem essa extensão instalada aqui, vai mais essa dica aí para vocês, hein? Para quem não sabia, para quem gosta do Miro, enfim, né? Tem outras ferramentas aí online, mas você também tem uma ferramenta aqui para você trabalhar dentro do próprio VS Code. Aí, inclusive, esse arquivo já fica salvo aqui junto com o projeto. Olha que bacana. E aqui você tem diversas opções, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco mais dela, mas deixa eu primeiro mostrar sobre a extensão. Você tem a extensão essa aqui, ó. Aqui, ó. Draw.io Integration, tá? Essa é a extensão. Só você instalar. Instalou a extensão, você não precisa fazer mais nada. Qualquer arquivo que você criar que tenha a extensão .draw.io, ele já abre aqui essa outra tela aqui para você trabalhar aí com os fluxogramas, né? Enfim. Então, vamos para a gente exemplificar aqui. Aqui a gente tem o Apache, né? O Apache com PHP. Aqui a gente tem o MySQL e aqui a gente tem o PHP MyAdmin, tá? Que é as imagens que a gente utilizou no container, tá? Quando a gente criou esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui que é o Docker Composer, a gente já dentro de um container a gente está já utilizando 3 imagens, tá? Então basicamente o que a gente está fazendo é isso aqui. Utilizando essas 3 imagens dentro de um container, tá? Opa, deixa eu jogar para trás que foi errado aqui. Tá. Se a gente tivesse criado imagens separadas, esses 3 caras aqui, ó, vou até copiar eles para cá. Esses 3 caras aqui, eles não iam se conectar, eles não iam enxergar uns aos outros, entendeu?
O PHP-MyAdmin só consegue enxergar o MySQL, que só consegue enxergar o Apache com PHP, porque eles estão dentro desse cara aqui que é o container. Se a gente tivesse subido as imagens separado, né, de uma maneira separada aqui, ao invés de usar tudo dentro de um próprio container, vamos dizer assim, esses caras não estariam enxergando uns aos outros. Aqui, ó, repare que a gente tem aqui, ó, aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Repare que aqui, quando ele criou o container, né, o PHP-MyAdmin, o MySQL e o Apache, repare que ele criou um cara aqui chamado Network, tá? Então, por que ele criou esse cara Network? Porque esses três caras aqui estão dentro do mesmo container, certo? Esses três caras estão aqui dentro, ó, dentro do mesmo container. Então, no automático, o próprio Docker já se encarregou de criar esse network. Então, no automático, um enxerga o outro, tá? Se a gente tivesse criado de forma separada, eles não iam conseguir enxergar? No automático, não. Mas não teria como eles enxergarem um ao outro? Sim, teria. A gente só precisaria criar de maneira manual esse cara aqui, ó, o network, entendeu? É difícil de criar? Não. Com apenas uma linha, o Docker disponibiliza apenas um comando que você consegue criar esse network e já fazer o vínculo aqui desses caras, e um passa a enxergar o outro como se estivesse aqui dentro, aqui, da forma como está, certo? Então era essa observação que eu queria fazer, e então é um detalhe muito importante aí para nível de conhecimento, beleza? Deixa eu mostrar um pouco mais da ferramenta aqui. Aqui, como vocês viram, a gente tem diversas opções aqui, ó, tá? Temos as setas, ó, dá para trabalhar com tudo quanto é jeito aqui, muito bacana, né? E uma coisa que é legal, que ele tem aqui, ó, uma aba chamada Bootstrap, que aqui você consegue carregar elementos, né, criar um fluxograma como se fosse do próprio Bootstrap, olha lá. Olha que bacana. Então você consegue criar um fluxograma aí, ó. Olha que legal. E tem praticamente o Bootstrap completo aqui, muito bacana, né, cara? Olha. Então aqui você tem várias opções, ó. E é claro, você consegue alterar tudo aqui depois, olha lá. Todas as informações você consegue alterar, inclusive cor, tudo. Você consegue customizar se for necessário. Ó. Muito bacana, né? Olha as paginações. Então, é uma ferramenta aí, para quem não conhecia, essa extensão Draw.io, tá? Extensão muito bacana, porque o legal dela é que, assim, você cria já aqui um fluxograma e esse arquivo fica salvo junto no próprio projeto. Inclusive, já sobe para o repositório, né? Quando você for fazer aí o seu git push, né? Então, muito bacana. Beleza? Beleza. Estamos chegando ao fim aí desse vídeo, tá? Hoje a gente aprendeu aí alguns conceitos sobre containers e criamos um ambiente completo, hein? Um ambiente completo aí para desenvolvimento e deploy. Ubuntu, Apache, PHP 7, no caso é a versão 7.2, MySQL e o PHP-MyAdmin. Ambiente completo aí, totalmente isolado. Lembrando que eu tenho o Champ instalado, tenho o Windows 11, a gente conseguiu aí através do Docker, né, essa fantástica ferramenta, a gente criar um ambiente totalmente isolado e independente, tá? Isso, galera, é só a ponta desse iceberg, tá? Desse iceberg chamado Docker. Essa é só a ponta. Tudo isso vai muito mais além do que a gente viu hoje aqui, tá?
Eu espero assim, para quem já trabalha ou já tem um conhecimento com Docker, se de repente aí eu conseguir passar alguma informação a mais, bem bacana, legal, tá? E principalmente para quem até então não conhecia nada sobre Docker, eu espero ter contribuído aí de alguma forma, tá? De maneira significativa aí com o conhecimento de vocês, beleza? Quem gostou, deixa o like, deixa o comentário aí, tá? Se tiver alguma dúvida, posta, a gente vai tentar estar ajudando. E é isso, não deixa de seguir o canal, porque eu fiquei uns dias aí sem produzir vídeo, mas agora vou estar com mais frequência aí, tá? Postando uns vídeos e vai vir muita coisa bacana aí. Beleza? E é isso, devs, até a próxima, tamo junto, e é isso aí.